Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre feiras internacionais. Vou dar algumas dicas para vocês da quantidade de feiras que eu já fiz nesses 25 anos de comércio exterior, para que vocês não, digamos assim, não percam a chance. Uma das coisas que eu aprendi foi sempre chegar pelo menos 2 dias antes da feira. E eu explico o motivo. Quando a gente entra, né, num circuito de feira internacional, muitas vezes a gente acredita assim, não, eu vou chegar um dia antes da feira e tá tudo certo, porque aí o meu stand é rápido de montar. Acontece que muitas vezes nessas feiras internacionais que a gente vai, e principalmente se são em outros continentes ou até mesmo outros hemisférios, a gente se perde muito no ponto de realmente estar cansado, né? É o voo, é atraso, são conexões, muitas vezes né, a gente chega com fuso horário diferente. Então eu sempre indico para o cliente, em primeiro lugar, tenta chegar 2 dias antes da feira, porque o primeiro dia você conta com percalços que possam acontecer. Por exemplo, uma das vezes eu fui para o Winter Fancy Foods em São Francisco e a minha mala de amostra acabou ficando em Atlanta no meu voo de conexão e só chegou 2 dias depois. Então, ou seja, eu estava com 2 malas de amostra. A minha sorte foi que uma mala chegou, mas a outra chegou 2 dias depois. E como eu tinha chegado 2 dias depois, antes da feira, ou seja, não é viajar 2 dias antes da feira, é contar que eu tinha 2 dias antes da feira, ou seja, um dia mais o dia de montagem do stand e aí o início da feira. Quando a minha mala chegou, eu estava no primeiro dia da feira. Então imagina, se eu tivesse colocado para chegar sei lá, no dia, né, da montagem do stand pela manhã, para ir montar o stand à tarde e a minha mala tivesse extraviado, talvez eu só teria a minha mala já no segundo dia de feira. E a gente nunca sabe muito bem como que vão as feiras no primeiro e no segundo dia, quando são feiras menores, né, de 3 dias, que era nesse caso da Winter Fancy Foods em São Francisco. Então, é uma das dicas que eu dou, sempre tenha em mente isso. O segundo ponto da feira internacional é você tentar já fazer um levantamento antes da feira, para poder entender um pouco do público. Por que que eu digo isso? Existem feiras que elas não são para produto premium, existem feiras que elas são direcionadas muito mais para commodities, existem feiras que são direcionadas muito mais para o público local, e existem feiras que inclusive abrem para B2C. Então, entender um pouco como é a feira, como funciona a feira, contar com um especialista ou com pessoas que já foram nessa feira, porque lembre-se, às vezes as empresas elas vão uma vez na feira e depois elas não voltam. Qual é o motivo de elas não terem continuado ou terem dado sequência nessa feira específica? Será que era de fato o público adequado? Será que de fato era o momento adequado? Em terceiro lugar, conte sempre com as pessoas que estão lhe auxiliando na coordenação da feira. Isso é muito importante, porque são pessoas que já tiveram lá, têm mais experiência e podem atrair dicas, né? De como que funciona a feira, qual é o público, qual é o momento de mais movimento, principalmente quando nós vamos sozinhos, porque quando nós vamos sozinhos, às vezes a gente até tem que pedir pro colega do lado olhar o stand pra gente poder, sei lá, e às vezes, né, comer alguma coisa muito rápido. A quarta dica que eu dou é tentar também já fazer antecipadamente um convite para as empresas locais. Muitas vezes as pessoas dizem, minha feira é na Alemanha e eu vou começar a convidar o pessoal já lá da França, da Itália, tá, e você já convidou o pessoal da Alemanha? Não, o pessoal da Alemanha sempre vai. Será? Eles podem ir até a feira, mas não significa que eles querem conhecer o teu produto ou eles já ouviram falar do teu produto. Então lembre-se que muitas vezes os distribuidores locais, os importadores locais, que como a feira é na região deles, é bem provável que eles estarão, é uma oportunidade de você ter mais assertividade do que ficar tentando falar com importadores ou distribuidores de outros países que não se sabe se eles de fato estarão indo na feira, né? Na verdade, a gente nunca sabe quem vai, mas o que eu quero dizer é a questão de assertividade. É muito mais fácil, por exemplo, uma empresa brasileira ela ir até a APAS do que uma empresa brasileira, por exemplo, ir até a Espaço Food do Chile. Então, ou seja, os distribuidores nem sempre são importadores. E aí é que fica a dica de, às vezes, você poder ter planos A e B de direção, que isso tudo você vai ver no meu canal, vários tipos de estratégias que você pode ter comercial, sem a necessidade de, às vezes, muito investimento, mas usando mais a inteligência.
A outra coisa que a gente também pode se direcionar na parte da feira internacional é a parte prática. Sabe aquela coisa assim, tipo, poxa, eu tô recebendo um monte de cartão. Eu, particularmente, eu sempre tenho um caderninho. Eu sempre ando com um caderninho na feira. Por quê? Porque quando eu tô com esse caderno atendendo ali no stand, eu levo um caderno, grampeador e canetas e post-it. Porque eu chego com esse caderninho aqui e eu vou grampeando, por exemplo, todos os cartões. Em cada folhinha eu grampeio um cartão e eu boto ali alguma anotação. Por exemplo, o cliente se interessou pelo produto, mas pediu para que eu entrasse em contato, sei lá, daqui a 3 meses porque ele está adequando a loja dele. O cliente se interessou pelo produto e perguntou se pode fazer no private label. O cliente se interessou pelo produto, mas achou o preço caro porque falou do concorrente XYZ, que às vezes eu não conheço e eu vou pesquisar, porque às vezes é uma marca mais local. Então, ou seja, entender que a feira ela é uma oportunidade muito também de aprendizado, só que nem sempre a gente memoriza tanto. Em feiras, por exemplo, muitas vezes, dependendo do tipo de produto, você pode fazer às vezes 1000 atendimentos. E eu falo isso mesmo, porque na Summer Fancy Foods, quando eu estive com um produto, nós fizemos em 3 dias 1.500 degustações, porque era uma bebida e a gente queria que as pessoas experimentassem para a gente entender o que elas achavam daquela bebida. Entende que a feira ela vem de várias maneiras, mas ela também vem para que você possa ter a certeza que o teu produto, principalmente em questões mais, por exemplo, cosméticos, cheiros, a alimentação, bebida, eles estejam dentro do paladar local. Então a feira serve realmente para que você possa ter um balão de ensaio do público que você quer alcançar, se o teu produto tem essa aceitabilidade. É isso. Eu sou a Alessandra Marcelino. Trabalho na área de comércio exterior há 25 anos, sou empresária e peço que se você curtiu, é só dar aí um like e se você quiser comentar e perguntar alguma coisa, estou sempre aqui à disposição. Até o próximo!